Mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos aqui fazer mais um pequeno momento de reflexão. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre doenças. Essa mensagem foi psicografada pelo nosso irmão Divaldo Franco, está no livro Episódios Diários e foi ditada pela nossa irmã Joana de Ângeles. Doenças. Qualquer equipamento de uso sofre os efeitos do tempo, o desgaste dos serviços, os desajustamentos, caminhando para a superação e também o abandono. O que hoje é de relevante importância, amanhã encontra-se ultrapassado e assim sucessivamente. O corpo humano, da mesma forma, não pode permanecer livre dos prejuízos naturais da sua aplicação e das finalidades a que se destina. Elaborado pelos atos pretéritos, é resistente ou frágil, conforme o material com que foi constituído em razão dos valores pertinentes a cada ser. Muito justo, portanto, que enferme, se estropie, se desgaste e também morra. Transitório em razão da própria junção, é todavia abençoado o instrumento do progresso para o espírito na sua marcha ascensional. Chamado à reflexão por esta ou aquela enfermidade, mantém-te sereno. Vitimado por uma ou outra mutilação, aprofunda o exame dos teus valores íntimos e busca retirar da experiência as vantagens indispensáveis. Surpreendido pelos distúrbios da roupagem física ou da tecelagem no sistema eletrônico do psiquismo, tenta controlá-los e, mesmo lutando pela recuperação, mantém-te confiante. Não te deixes sucumbir sob as injunções das doenças. Através da mente sã, reconquistarás o equilíbrio da situação. E se fores atingidos na área da razão, desde hoje, entrega-te a Deus e confia nele. A doença faz parte do processo normal da vida, como parceira integrante dos fenômenos da saúde. O que nós estamos conversando? Nós estamos falando sobre as doenças. Nós somos tendenciosos, somos orientados a nunca perceber na doença que ali há um precioso momento de aprendizado. Desde pequenos, nós valorizamos muito quando estamos com saúde. E também, desde muito pequenos, nós praticamente amaldiçoamos as doenças. A mensagem de hoje, da nossa irmã Joana de Ângeles, ela vem nos mostrar um outro ângulo da doença. Para nós que somos espíritas, ela, logo na mensagem, ela fala que o nosso corpo, ele não consegue permanecer livre dos prejuízos que são causados pela utilização, desse nosso veículo. Cada um tem o seu corpo. Cada encarnado recebe o seu corpo como se fosse um veículo realmente para poder transitar em mais esta encarnação. Então, a cada encarnação, nós recebemos esse corpo novo. E, de acordo com a aplicação que nós fizermos dele, ele vai se desgastar, como fala muito claro nessa mensagem. Ele vai se desgastar como um equipamento, como uma máquina que foi colocada em uso. Ele vai sofrer pelo tempo, ele vai sofrer pelos maus tratos que nós mesmos deixamos muitas vezes de atuar para que não ocorra. E nós fazemos até o contrário. Nós atenuamos, nós fazemos ficar ali mais fortes os sintomas que nós deveríamos combater. Que nós deveríamos, na realidade, fazer o possível para que
eles, eles têm a tendência de chegar, porque o corpo se desgasta, mas ele se desgasta muito mais pela nossa falta de cuidado, pela nossa falta de atenção. E assim, assim como um equipamento quando quebra, ele fica precisando de uma peça de reposição, o nosso corpo é a mesma coisa. Nós nos desgastamos, só que nós não somos máquinas. Nós não temos peças de reposição. Nós temos os remédios, antes dos remédios nós temos os cuidados, mas, como falou também na mensagem, a nossa visão de vida, de reencarnação, nós não estamos começando agora. Nós não nascemos agora. Nós estamos aqui em continuidade a um grande processo evolutivo que começou lá atrás, lá no nosso passado. Então, tudo que nós fizermos de benefício ou de malefício, ele também vai ficando gravado em nós. Ele vai ficando no nosso perispírito. Essas mensagens, essas informações. E o que acontece? O nosso perispírito, ele vai servir como se fosse uma forma para o nosso próximo corpo. Então, as informações sobre os bons tratos e os maus tratos, elas ficarão gravadas e elas serão transmitidas para a nossa próxima formação corpórea. Então, isso explica muito claro para nós as debilidades que muitas vezes nós temos, pessoas ao nosso lado têm, e que muitas vezes a gente não consegue achar explicação. Para nós, que somos espíritas, tudo tem uma explicação. O que nós precisamos fazer? Mudar o nosso foco, mudar a nossa ótica. Esse é o sentido dessa reflexão. Nós precisamos enxergar realmente pelo prisma que nós acreditamos, da doutrina espírita. Nós somos aqui espíritos reencarnados e esse corpo, esse avatar que hoje sou eu que fala com vocês, que tem essa oportunidade de promover essa reflexão, também é um avatar milenar, assim como vocês que hoje estão assistindo. Nós somos milenares. Então o que nós precisamos fazer? Nós não, como disse o nosso irmão Chico, nós não podemos voltar para fazer um novo começo. Mas nós podemos começar agora e propor para nós mesmos um novo final. Então, se até aqui nós não estávamos cuidando individualmente de nós mesmos, que nós comecemos a partir de agora. O que está gravado, como eu falei, no nosso perispírito, que são predisposições que serão nossas, que são individuais, que nós façamos o que foi orientado pela nossa irmã Joana de Ângeles. Que nós consigamos ali, nos esforcemos o máximo para manter em nós a nossa serenidade, o nosso equilíbrio. Vejam que em nenhum momento da mensagem tem escrito ali ela falando que, nossa, é muito agradável quando ficamos doentes. Causa muita felicidade a gente ir até o médico e o médico falar que nós temos pouco tempo de vida. Não é isso que ela está falando. Ela está falando para que nós mudemos a nossa forma de encarar a doença. Que nós enxerguemos na dificuldade, como nós sempre repetimos aqui, uma oportunidade redentora para o espírito que passa pela enfermidade. E vejam que, mais uma vez, em nenhum momento eu estou falando que é fácil. Nossa, é muito agradável ficar doente e tentar descobrir na doença a oportunidade. Não foi isso que eu falei. Nós estamos aqui hoje reproduzindo um aconselhamento de um espírito superior, que é a nossa irmã Joana de Ângeles. Nós estamos apenas divulgando uma informação para que a informação possa chegar, lá naquela pessoa que no momento está passando por uma enfermidade,
que está sem esperança, que não vê sentido, olha que interessante, que não vê sentido naquela doença, a proposta da nossa irmã hoje é para que aquela pessoa, aquele irmão, que pode ser qualquer um de nós também, para que nós possamos enxergar na doença alguma oportunidade. E qual seria a oportunidade? De nos tornarmos espíritos mais equilibrados, de nos tornarmos espíritos menos arrojados no sentido de cuidados, que nós possamos perceber que nós podemos ser melhores, nós podemos ser mais equilibrados, nós podemos trabalhar melhor os nossos sentimentos, nós não precisamos ser tão, desculpe o termo, estabanados, nós não precisamos trabalhar no desespero sempre, nós não precisamos fazer o nosso corpo rodar na velocidade de 220 durante todo o tempo, porque a mensagem de hoje vem para nós no sentido assim, olha, o espírito ele não se desgasta, mas o avatar que nos é dado, que nos é concedido para atuar nas reencarnações, ele se desgasta. Então, se nós tentarmos a todo tempo viver a vida andando com toda a velocidade que nós tivermos, o corpo ele se desgasta. A mensagem está falando isso para nós hoje. Nosso corpo, nosso avatar é como um equipamento e ele se desgasta no uso, ainda fala ali, como qualquer máquina também o faz. Então penso que diante de uma informação tão importante, que nós consigamos não ficar apontando, aquele cuida do corpo, aquele não cuida, aquele cuida da mente. Não é esse o sentido. A mensagem, ela vem na nossa direção. A mensagem é para nós. A mensagem é para o eu. Para que nós observemos a nossa conduta, a nossa postura e façamos o quê? Os ajustes necessários. E se durante esse caminho, mesmo a gente tomando cuidado, como eu falei, nós não estamos começando agora, nós somos espíritos milenares e estamos aqui em retorno. Então esse retorno, nós temos gravados em nós os nossos benefícios, que foram os nossos cuidados das vidas pretéritas, e temos também aquelas pequenas manchas que foram causadas pelo nosso descuido em tempos pretéritos também. Assim como nós estamos marcando no mesmo perispírito as mensagens que nos alcançarão nas nossas próximas reencarnações. Então, qual que é a reflexão de hoje? Nossa, eu nunca havia pensado nisso, que hoje eu estou praticamente determinando como eu serei no futuro. Então isso é fantástico. Nós termos essa possibilidade de trabalhar agora, sempre pensando no futuro, sempre pensando que eu posso fazer um futuro melhor. Como? Cuidando de nós, cada um cuidando de si, nesse sentido que estamos falando do nosso corpo. E quando nós formos visitados por alguma doença, por alguma enfermidade, que nós em nenhum momento amaldiçoemos a doença. A mensagem de hoje, que é uma mensagem delicada, ela nos chama para que nós possamos olhar com um olhar mais calibrado, um olhar espiritual, que a doença também traz aprendizado. Ela traz limitação, ela traz dor, ela traz tristeza, mas somando isso tudo, ela traz aprendizado e ela traz também, ela propõe o equilíbrio. Mas quem que vai conseguir fazer essa leitura que a doença traz também o equilíbrio? Aqueles que estiverem buscando pelo equilíbrio. Aqueles que estiverem tentando a todo tempo refletir sobre as coisas, ao invés de ficar reclamando sobre as situações. Se a situação chegou para nós, ela veio com o nosso nome, ela veio com o nosso CPF, ela veio no nosso endereço,
ela nos encontrou na nossa casa. Então, nosso bondoso Deus não erra. A espiritualidade superior, ela também não erra. Jesus não erra. E são justamente nosso Pai, os espíritos superiores, nosso querido irmão Jesus, que não nos abandonarão nunca. Então, o que nós precisamos fazer? Sempre quando acontecer algo que seja desconforme, que não seja aquilo que nós gostaríamos, que estamos falando hoje de doenças, que ao invés de amaldiçoar a doença, que nós tentemos ali de toda forma ver o que tem para a gente aprender, o que essa limitação traz de bom para mim, o que essa dor está tentando me ensinar. A dor ensina que nós somos resistentes, a limitação ensina que nós podemos sim colocar o freio em determinadas situações. Então, ao invés de acharmos que nós estamos sendo comandados pela doença, que nós a comandemos e consigamos extrair das situações que ela nos propõe passar o precioso aprendizado que vai nos fazer evoluir de forma exponencial, que vai nos levar para cima, que vai fazer com que nós consigamos subir degraus na nossa escala evolutiva. Então, que nós consigamos pegar essas informações, se de repente for necessário, assista de novo esse vídeo, tente refletir no sentido de que a doença não é de tudo ruim. A doença ela traz oportunidades, assim, por caminhos difíceis, delicados, mas extremamente preciosos. E para que a gente consiga ter acesso a esse conteúdo, nós precisamos fazer o quê? Calibrar aqui, os nossos olhos. Nós precisamos calibrar o nosso coração. Nós precisamos tentar ver que tudo está sendo conduzido o tempo todo. O nosso Pai nos propõe, nós estamos reencarnados no mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações primeiramente, quando falamos de expiações, estamos falando de um acerto de contas. São os nossos débitos do passado. E quando nós falamos das provas, são situações, como nós estamos falando agora. Pode ser uma doença que é colocada no nosso caminho para que nós possamos passar por elas e galgar degraus ainda mais altos na nossa escala evolutiva. Mas para que nós consigamos passar por essa prova, nós precisamos entender do que se trata. O que eu vou precisar abrir mão? Por que agora, antes eu podia e agora não posso? Eu tenho dois caminhos a escolher. Permanecer no descontentamento ou entender que ali existe uma preciosa oportunidade para eu evoluir. E quando a gente fala de evolução, nós não estamos falando na limitação geográfica que nós vivemos agora que estamos encarnados. Nós estamos falando desse momento de encarnados e também do momento da nossa verdadeira vida. Quando chegar o nosso retorno ao plano espiritual, nós retornaremos como espíritos mais evoluídos, espíritos mais experimentados e, consequentemente, espíritos mais fortes. Então, que o nosso bondoso Jesus nos permita dar continuidade nesse trabalho por longa data. Pedimos ao nosso Pai o que nós mais precisamos, que é paz e saúde, e que nós possamos realmente abraçar essas informações, essas reflexões, e como eu falei no começo, não apontando para o outro, apontando assim, o que eu tenho que fazer? Onde que está a mensagem que eu não consegui entender? E se a gente não conseguir entender, que nós tenhamos a humildade de conversar com nosso Pai, porque a mensagem vai chegar para a gente. Nosso Pai ele é tão bom que ele vai arrumar uma forma de fragmentar aquela mensagem, socar aquela mensagem da maneira com que for necessária para que nós
entendamos o que nós precisamos fazer. Despeça-nos em paz mais uma vez, que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus.